Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui mais uma vez no dia de hoje, na quinta-feira, para continuar a meditação, continuar os estudos, continuar aquela reflexão que ontem nós estávamos falando, se podemos ver a face de Deus. Na verdade, o objetivo não é provar que não podemos ver a Deus. Nós podemos ver a Deus, Deus se revelou a algumas pessoas. Ontem nós falamos alguma coisa, entendemos o pedido ali de Moisés, né? Quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, e o Senhor fala que vai proclamar em alto e bom som o nome dele, o nome do Senhor, a glória, a própria glória também. Só que dá um detalhe: você não tem condições, Moisés, de ver a minha face, de você resistir à minha face. E o objetivo ali não era mostrar que Deus é destruidor, né? O que vai destruir porque todo mundo é pecador e tal, mas que a glória de Deus, pedido de Moisés, eu quero ver a sua glória, Senhor. Quero ver o Senhor, assim, na sua extrema, vamos dizer assim, excelso poder. E a Bíblia não diz, Deus habita numa luz inacessível, inalcançável. É o único que habita na luz inacessível. Então, Moisés, você não tem condições de você me enxergar. E esse texto não tem a ver com aquele que o pessoal fala muitas vezes, como eu disse ontem, que pastores não, mas eu já vi muitos irmãos de igreja, antigos de igreja, dizendo que a gente nem no céu vai enxergar a face de Deus, porque homem nenhum pode enxergar a face de Deus. E se lá no céu vai ter a humanidade, então também vai continuar sem enxergar a face de Deus. Eu não penso assim. E por isso a mensagem de ontem e hoje. É o tema parte 2. Ontem à noite ainda fiz uma mensagem, mas eu não sei por que não gravou. Então eu falei sobre o fogo consumidor, Deus como fogo consumidor, mas eu vou fazer de novo essa mensagem, porque eu fiz para quarta-feira à noite, né, para deixar no canal. Mas infelizmente, na hora de colocar, depois de gravar tudo o vídeo, não salvou. Mas a gente faz de novo. Falei, Senhor, então, de repente, a gente faz planos, mas a resposta é do Senhor. Então, aprendi com isso, então, vou fazer de novo em algum momento. Eu vou usar aquele tema que eu disse que eu iria fazer e fiz, mas não apareceu aí no canal. Tá bom? Então, o tema ali seria o fogo consumidor. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 24, porque no capítulo 33, Êxodo 33, Deus falou ali que vai mostrar para Moisés, Moisés veria a glória dele, só que ele não poderia ver o rosto, né, a face, a expressão de Deus assim na sua na sua totalidade. Você vai ver a bondade, você vai ver a misericórdia, não foi isso que nós falamos ontem? Você vai ver isso, a minha bondade, a minha misericórdia, mas você não pode ver a minha face. Não é porque você não pode, você é proibido, tá? A expressão não é isso. Você está proibido de ver minha face. Não, você não é capaz de ver, de enxergar. Você não tem poder em si mesmo para me enxergar. Então, nós não podemos hoje ver a Deus por causa disso, da nossa incapacidade. Não porque Deus não quer, porque somos incapazes. Deus tem que se desdobrar, vamos dizer assim, né? Porque desdobrar para a gente é fazer algo muito mais difícil. Para Deus não tem essa impossibilidade, mas para que a gente pudesse entender, Deus faz um algo a mais para poder estar diante das suas criaturas, para poder revelar-se diante das suas criaturas. E hoje, lendo do tema de hoje, em Êxodo 24, mais ainda, sabe? Vi que como Deus se desdobra, vai além para os seus filhos, sabe? Igual o pai e uma mãe que vai, faz mais para justamente. Então, quanto mais for a criança, o neném, mais o pai vai além, vai lá, né? Quando os nossos filhos crescem, a gente trata de igual para igual e a gente não desce o nível. Quando eu falo descer o nível, não é no sentido
de rebaixamento, tá? Assim, de humilhação, né? Seu filho tem ali 20 anos, vamos botar um exemplo, e você já tem 50, 60 anos. Você não desce a idade de 20 anos e fala igual a igual. Você fala? Não fala. Por quê? Porque você entende que seu filho já cresceu e ele é capaz de entender o que você está falando. No entanto, quando nós temos um filhinho pequeno, filhinho, nenenzinho, e ele fala lá gugu, dadá, papá, mamã, fala as coisinhas erradas, o que que o pai e a mãe normalmente faz? Desce até a idade, assim, desce o nível até a idade, se desdobra para ir aonde? Lá no filhotinho. Até hoje eu chamo meu filho de filhote. E ele gosta, sabe? Quando eu estou triste, com alguma preocupação, ele vem, me abraça e fala: Ah, papai, eu sou seu filhote, papai. Aí eu abraço ele e tal. Então, assim, nós fazemos isso ainda. Só que quanto mais os nossos filhos vão crescendo, nós, pais, menos fazemos. Não é verdade? Normalmente é assim. E aqui, o que que eu vejo? É Deus se desdobrando para ir até os seus filhos, os menores, que somos nós somos os menores do universo, os mais fracos, os mais débeis do universo. Nós somos os pequenininhos do universo, os que, diante dos outros, não têm significância de poder e majestade, mas diante do Pai Celestial se torna o principal porque são os mais frágeis. Do mesmo jeito que você pode ter, né? Eu só tenho um filho, mas o pai tem um filho maior, mais velho, depois tem um filhinho mais novo, e aí todo mundo da casa paparica o pequenininho. Não porque o outro é deixado ao relento. As, quando este filho é um jovem, ou não jovem, um pré-adolescente, um juvenil, uma criança, às vezes ele se sente rejeitado, trocado. Mas quando ele já tem mais maturidade, já se torna um jovem, às vezes já está casado, e tem o filho, né, aquele temporão, aquele filho bem mais novo, o irmãozinho bem mais novo, ele olha de maneira diferente. Ele fica feliz e tal. Ele não vê como um concorrente, alguém, né, de maior, não vê como um concorrente quando tem, às vezes, 6, 7 anos, e aí nasce um. É legal, é brincar e tal, mas depois ele fica, mas todo mundo só dá atenção para ele, sabe? No universo, Deus dá atenção aqui, ó. Deus, Jesus veio aqui morrer por mim e por você. Então, imagine os anjos, né? Poxa, papai do céu só vai lá, tudo é lá. Não, não existe isso na concepção celestial dos anjos, dos seres que não caíram. Então, nós somos sim o objeto de preocupação de Deus e Deus se desdobra para se mostrar para nós. E o contexto ali, primeiro de Êxodo, capítulo 33, que a gente leu ontem, a parte 1, né? Pode ver alguém a Deus. Agora a gente vai ver a parte 2, porque a Bíblia está cheia de relatos de gente que viu a Deus, que viu a Deus. Como não pode ver a Deus? Mas aquele pedido de maneira especial, Deus falou para Moisés, filho, você não é capaz de me enxergar, sabe? Imagine uma criança pequenininha, com os olhinhos novinhos ainda, bem melhores do que nós, do que o nosso, mas ela não enxerga com exatidão ainda. Eu me lembro que quando Isaquinho nasceu, o médico falou, o doutor falou, olha, os olhinhos dele ainda estão, então você quer deixar ele calminho? Doutor, por que que ele só está com os olhinhos fechados? Ele falou, ele estava no ventre, tudo fechadinho, tudo escuro, e agora está tudo claro. Então, os olhinhos dele são muito sensíveis, então ele só fica com os olhinhos fechados. Então, se você deixar uma penumbra na sua casa, no quartinho dele, se você deixar tudo apagado, colocar uma luz embaixo, aí ele vai abrir os olhos.
E a gente fez isso. E ele falou: não, não deixa, não fica, não senta as coisas, sabe? Hoje a gente vê criança recém-nascida, pai tirando foto, flash. Ô, meu pai. Mas não é o caso aqui, não é o tema esse. E aí os olhinhos, e aí você vai ver os olhinhos, tá? E aí quando você vê de manhã, vê cedinho, eu abria, né? Acendia, ó, botei um abajur no chão e via o Isaquinho com os olhinhos abertos. E ele olhava para a gente, sabe? E eu vejo isso aqui, Deus falando para Moisés, Moisés, você não tem capacidade, você não é capaz de conseguir me enxergar e permanecer em pé. Por isso que lá a expressão é viver. Você não vai conseguir viver olhando para mim, sabe? É, é ou não é amor, queridos? Eu não vejo um pai mau, eu não vejo um pai ruim, um pai perverso. Eu vejo um pai de amor. Filho, eu vou fazer, porque eu conheço você pelo seu nome. Mas isso você não vai conseguir me ver. Igual um filho pedindo algo para o pai, e o pai diz: Filho, eu vou fazer isso, isso e isso. Mas isso aqui, especificamente, papai não pode fazer agora. Tá bom? Você não, e aceita. É lógico que quando a gente vai crescendo, né, os nossos filhos vão crescendo, eles vão perguntando o porquê. Mas quando eles são bem pequenos e você diz, ah, eu vou fazer isso e não vou fazer isso, quando eles ainda não entendem o porquê, eles não perguntam, eles aceitam e acreditam. Por isso que nós precisamos ser como nós, como criança. Mas eu já falei até bastante antes da oração. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, Pai querido, quem é que pode ver a sua face? Quem é que pode enxergar o Senhor? E o tema é a segunda parte. Nos ajude a entender que o Senhor está disposto a se revelar para cada um de nós. Te pedimos essas bênçãos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ontem eu ainda li, inclusive, ontem à noite, né? Que infelizmente o vídeo gravou, mas não sumiu depois do celular. Falava da quem poderia morar ou estar diante das chamas eternas, né? Falando de Deus como um fogo consumidor. E ali a gente viu que era o justo. O justo vai viver diante das chamas eternas. Mas a gente vai fazer de novo essa mensagem, tá bom? Vamos lá? Êxodo capítulo 24, versos 9, 10 e 11. Diz assim: Moisés também de novo. E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel. Sobre os pés havia uma pavimentação de safira, que parecia com o céu na sua claridade. E ele, lógico, obviamente, o Senhor, não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram Deus, comeram e beberam. A Bíblia fala depois que Moisés subiu ainda mais ao monte e ficou lá 40 dias. Viu ou não viu? Né? Viram. A Bíblia diz que eles viram. E essa expressão aí, no caso lá de Êxodo, quando fala de Êxodo 33, a face de Deus, aqui não fala literalmente a face de Deus. Viram a Deus. Eu não sei o que você vem à mente quando fala assim: "Ah, eu vi o pastor". E aí, quando você fala que você vê o pastor, você consegue me enxergar ou você não consegue me enxergar? Ah, não, pastor, mas sabe? Lógico, eu conversei com o pastor, ó, cara a cara. É algo bem mais específico, obviamente. Então quer dizer que você conversou, você estava ali olhando olho no olho, né? Mas se você falar, não, eu vi o pastor hoje, chegou em casa, né? Falou com a sua família, olha, eu encontrei o pastor hoje. Eu vi o pastor, mesmo que seja de longe, eu encontrei o pastor de longe, ó, eu estava do outro lado da rua, ele estava passando, eu cumprimentei ele. Você vê o quê? Você vê
a, a fisionomia, né, da pessoa. Então, aqui, obviamente, não está dizendo que eles viram a face, rosto a rosto, mas ontem eu li sobre Moisés. Moisés conversava face a face, ele via a forma de Deus. Era alguém diferenciado, mas ele buscou também isso. Não é simplesmente pá. Ele buscou e Deus foi se revelando, se revelando, se revelando, se revelando, se revelando, até que ele chegou a uma intimidade com Deus, que Deus falava com ele face a face, tá? Então, assim, quando a gente olha para esse contexto aqui, a face do Senhor, eu queria usar esse texto, eu quero falar da face lá, que ninguém pode ver minha face, tá? E depois falar de uma parte aqui, olha só. E viram Deus de Israel, verso 10, cujos pés, está falando dos pés, é Deus, Papai do céu, tem pés? E essa é uma expressão também de pés do homem. Ou seja, eles tiveram uma visão por que eles, então, olharam os pés? Né? Porque, por exemplo, se você não consegue encontrar ninguém só pelos pés. Mas será que eles se abaixaram e se prostraram? Muito provavelmente, porque isso tem a ver com a face de Deus. E eu quero ler alguns textos que falam sobre esse tipo da face, porque Deus se revelou também para outras pessoas e não morreram, sabe? E eu quero ler com vocês isso para a gente entender esse contexto do porquê que eles enxergaram os pés do Senhor. Não porque o Senhor é assim, não, vocês vão olhar os meus pés, beijar os meus pés. Não, mas porque eles estavam ali em atitude de reverência, tá? E depois a Bíblia diz que eles comeram e beberam, literalmente o sentido de festejar. Festejar, eles festejaram, eles estavam felizes com o Senhor ali, tá? Lógico, Deus fez uma revelação ali a um grupo específico, do mesmo jeito que lá nos discípulos, quando Jesus no Monte da Transfiguração também fez uma revelação ali para três dos discípulos, não foi? Aqui eu entendo que Deus fez uma revelação também para esses aqui, Nadab, Abiú, Moisés, Arão e os 70 anciãos, tá? A face ali, né, eu já falei um pouquinho sobre ontem, mas a pessoa há de perecer. Normalmente, a pessoa há de perecer caso olhe para Deus. Essa era a compreensão. Ou até mesmo ouvir a voz de Deus. Olha só o que diz em Êxodo 19, verso 21. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Desce e adverte o povo para que não transpasse o limite até o Senhor, para que para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Ou seja, o monte estava ali, o Senhor estava ali, Deus falou para Moisés: Moisés, manda o povo ficar distante, para o povo não chegar perto do monte, para o povo não querer me olhar, porque a curiosidade é um grande problema. E a gente não deve olhar a Deus com curiosidade, sabe? Então, aqui, adverte ao povo para não transpassar o limite até o Senhor, até onde ele estava, para vê-lo. O Senhor está ali, é? Deixa eu chegar mais perto. Como é que é ali, hein? Hã? É Deus ali? Não, assim, vamos chegar devagarzinho e tal. Então, tá aqui o texto está dizendo: não, não faça isso, a fim de que muito deles pereçam, porque vai perecer. Note que aqui, que Deus está falando para Moisés não fazer, é Deus de ódio? Não, mas com que objetivo você quer buscar a Deus? Note que o pedido aqui, ou a intenção, era para tirar o tipo de curiosidade. Ninguém podia encostar na Arca da Aliança, mas os filisteus encostaram e não morreram. O povo de Israel encostou, morreu. E aí, por que, que Deus tratou um com o outro? Simples, curiosidade. O povo de Israel sabia que Deus não queria que visse desse jeito. Por quê?
Abraão não andava, não olhava para Deus de maneira curiosa. Moisés, quando pediu para o Senhor, me mostra a tua glória, ele não estava, eu sou um curioso, eu quero saber como é que é o Senhor. Não, Senhor, por favor, me mostra a sua glória. Não foi isso que eu li ontem? Por favor. Você consegue ver alguém curioso fazer isso? Eu quero ver. Me deixa ver. Ah, não vai ver? Não. Sabe? As pessoas de hoje são assim, tudo emburram. Aqui não é. Então, Moisés adverte o povo, para o povo não chegar para me olhar, porque vai perecer. Então, nesse contexto, é que se criou, né, a ideia de que ninguém pode olhar para o rosto de Deus. De fato, poxa, Moisés pedindo, Deus disse: olha, eu vou mostrar, você vai me ver de costas, mas você não vai conseguir olhar a minha expressão completamente, a minha face, porque você vai morrer. E aí, olha só, por esse motivo, os que veem a presença de Deus encobrem o rosto. Não foi assim com Moisés na sarça ardente? Moisés estava vendo o fogo. Quando Moisés chegou lá em Êxodo 3 verso 6, tire as sandálias dos pés, que o lugar em que você está é terra santa. Eu sou Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando Deus fala isso, Moisés faz o quê? Não é assim, queridos? Olha lá o texto. A gente precisa compreender isso, porque Deus quer se revelar para o seu povo. Por favor, Deus quer se revelar para mim e para você. Deus não quer esconder sua face. Deus se abaixa, se rebaixa, do mesmo jeito que o pai vai lá na criancinha para falar as mesmas palavras da criancinha. Disse mais, verso 6: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar a Deus. Primeiro, ele estava olhando, ou não estava olhando? Estava olhando. Ele chegou perto porque o fogo queimava e queimava, né, a árvore, vamos dizer assim, não consumia a árvore, não destruía. Que fogo é esse? E ele foi chegando, chegando, e aí Deus falou: tira a sandália dos pés, eu sou Deus. Quando você olha, por exemplo, Reis, Elias, quando subiu, foi para o monte, Senhor, eu estou aqui sozinho e tal. A Bíblia diz, passou o fogo, passou o terremoto e tal. Aí veio uma voz suave e Elias entendeu que era o Senhor, então ele botou o quê? Um véu, né, uma capa, e foi lá para o lado de fora. E o Senhor falou: filho, o que fazes aqui, Elias? Senhor, percebe? Isso é atitude de respeito, de reverência, não é de curiosidade. Não é assim, sabe? Deixa eu ver, deixa eu olhar. Igual, eu queria ver. Não. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, por exemplo, dos serafins, que eles tinham 6 asas. Né? Olha lá o que diz lá em Isaías capítulo 6. Livro de Isaías capítulo 6. E Deus apareceu para Isaías ou não apareceu? Senhor, ai de mim que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram quem? Viram o rei de Israel, na sua o quê? Plenitude. E não morreu. Sabe? Então, cara, cuidado com isso. Não, não pode ver, porque não vai morrer. Vai morrer mesmo. Vai morrer aqueles que são profanos, que são imundos. Porque nós somos profanos e imundos se não buscarmos perdão de Deus. Se não mudarmos a nossa vida também, se não lutarmos com Deus e falar: Senhor, salva a minha vida, salva a minha casa, muda a minha vida. Olha só o que diz no verso 2 do capítulo 6 de Isaías. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés e duas voavam. Os anjos cobrem o rosto. E a gente? Ele está ali, é? Deixa eu lá.
E note que eu estou lendo o texto, eu não estou falando de Jesus, porque os discípulos viram a Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Só que Jesus estava ali coberto da humanidade. Mas no verso 5, olha o que Isaías diz: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ou seja, eu sou pecador, Senhor. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Você consegue ver o Rei, o Senhor dos Exércitos? Essa expressão como, ah, não, Deus se escondeu ali para Isaías ver? É assim? Então, para que está o Senhor dos Exércitos? Não, Isaías viu o Senhor na sua glória, e ele achou que ia o quê? Morrer, porque ninguém pode ver e viver. Não foi isso que Deus falou para Moisés? Foi ou não foi, queridos? Filho, você não tem capacidade. Mas essa expressão que ninguém pode me ver e viver, não é simplesmente olhou para Deus e morre. Mas é justamente, não tem capacidade, filho. Vocês não têm a condição de ainda me enxergar. Eu entendo que aquilo é algo temporário. Viver nessa terra é algo temporário. Nós vamos viver no céu, nós vamos vê-lo face a face. O trono de Deus e o do Cordeiro. Quer dizer, para o Cordeiro eu vou ver Jesus, mas no trono de Deus eu só vou ver o trono, os pés e não vou ver mais nada. A Bíblia fala que Deus sonda, as pálpebras de Deus sonda os filhos dos homens. Como é que Davi teve essa visão, hein? Ele deu um chute? Não, eu imagino Deus mexendo com os olhos, olhando, os ouvidos, ali no caso de Isaías. Como é que os profetas tiveram essa revelação? Eles não viram a Deus? Não, eles. Por dedução, pastor, por dedução. Tá bom, fique aí com a sua dedução, eu fico com a minha, tá? E a minha diz o seguinte: que eles viram, Isaías viu o Senhor dos Exércitos, e ele ia perecendo. E aí veio um anjo e tocou com uma brasa viva do altar. E purificou quem? Isaías. E depois de purificado, Isaías teve coragem, porque ele estava morrendo. Como é que alguém que está morrendo tem coragem? Ele teve coragem de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Está lá o texto. Então, o problema não é você ver a Deus, o problema é que nós, pecadores, se vermos a Deus, nós vamos ser destruídos. Porque Isaías não tava pecando, não estava na gandaia, desculpa a expressão. Isaías era profeta do Senhor. Mas quando ele viu o Senhor na sua glória, o Senhor no alto e sublime trono, ele não está vendo Deus assim, se escondendo, mais ou menos. Não, ele está vendo. Aí, os meus olhos viram o rei. Não era alguém curioso aqui também, não. Ele ia morrer. E aí um anjo tocou, purificou ele da sua imundície. E agora ele ouve Deus perguntando: quem há de ir? Quem enviarei? Um outro texto, por exemplo, Jacó. Olha só o que fala sobre Jacó. Eu só vou ler só sobre Jacó, tá? Jacó capítulo, né? Não é Jacó. É Gênesis capítulo 32, se eu não me engano, verso 30. Isso aí, 32, verso 30. Olha só. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Eu disse que eu ia só ler esse texto, mas eu preciso ler os outros. Por quê? Porque outros homens viram a Deus. É lógico que o contexto aqui de Isaías, de Jacó, não viu um ser na sua. Ele até achou que fosse um ladrão, ladrão não, né? Alguém que viesse matá-lo. Então ele não viu claridade, mas ele tem a certeza de que viu Deus face a face. A expressão de ver a Deus, queridos, Deus se revelou a algumas pessoas.
Eu já li Isaías, acabei de ler Jacó, o povo de Israel, os 70 anciãos, Nadab e Abiú, que morreram depois, mais para frente morreram, porque beberam. Mas eles beberam aqui, mas lá eles beberam vinho alcoolizado e foram servir ao Senhor. E eu já preguei sobre isso, tá no meu canal aí, pode olhar aí o vídeo depois. Então, eles festejaram, mas não era uma festeira bêbado, não. Eles estariam mortos ali. Então eles viram a face de Deus. Abraão conversou com Deus quando intercedeu por Sodoma. Sim, senhor, sim, pastor, mas ele estava escondendo. Não, mas peraí. O pedido de Moisés era algo específico. Moisés não estava pedindo para ver a face de Deus. Moisés já via todos os dias. Ele via a forma, a expressão forma de Deus. A Bíblia faz questão. Nunca ninguém viu a forma de Deus. A Bíblia diz, ele via a forma de Deus. Quando Deus foi repreender a irmã dele e Arão, vocês não temem o meu servo Moisés? Porque se tem um profeta, eu falo por sonhos e visões. Não é assim com o meu servo Moisés. Eu falo com ele boca a boca. Vocês não temem a ele, não? Tá. Você vai ficar leprosa. E Miriam ficou leprosa. Por causa do que eles tinham falado ali, de algo do irmão. Briga de família. Mas Deus interviu na briga da família. Os três irmãozinhos lá. Moisés, Arão e Miriam. Moisés, talvez o caçula, né? Porque Miriam era pequena, mas acompanhou a cestinha lá no Rio Nilo. Então Moisés era o mais novo. Vocês não temem o meu servo Moisés? Tá bom, vai ficar leprosa. E ficou. Então, assim, tá lá em Números capítulo 12, se eu não me engano. Então, ou 11 ou 12 é a história. Então, queridos, Deus apareceu para a família de Sansão, quando Sansão foi nascer. Deus apareceu para Gideão. Olha só, abra aí em Juízes. Esses são os dois textos que eu quero ler. Juízes, capítulo 6, a primeira, tá? Juízes 6, verso 22 e 23. Olha só. Viu Gideão que era o anjo do Senhor. Ah, pastor, mas é anjo do Senhor, não é Deus. É Deus. Esse anjo do Senhor, para mim, é o anjo Miguel. Para mim, tá? Porque essa expressão anjo do Senhor, escrita em maiúsculo, pode ter certeza, é a divindade. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: A paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ok? Então, essa expressão anjo do Senhor é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Centenas de teólogos acreditam a expressão anjo do Senhor como sendo, e na Bíblia a expressão anjo do Senhor é Deus, numa forma angelical, numa forma em que as pessoas, então eles viam a Deus. Obviamente, como eles tinham a impressão de que Deus não dava para ser visto, se era Deus ali presente, então eles chamavam de o anjo do Senhor, a expressão mensageiro do Senhor, o representante do Senhor, que é Cristo. Esse anjo do Senhor é Jesus, sempre foi. E foi esse anjo que veio morrer. Mas não é simplesmente o anjo. Porque, por exemplo, quando vê Gabriel, quando vê o anjo do Senhor, agora não o anjo Gabriel, quando Daniel, por exemplo, vê, quando lá no Novo Testamento, né, a mãe do Senhor vai ver o anjo Gabriel, Gabriel fala, eu sou o Gabriel. Ele fala, ele diz quem é. E o anjo do Senhor aqui, Josué também viu. Quem é? O Senhor é um dos nossos ou um dos nossos comandantes? Eu sou o comandante do exército do Senhor. Aí ele se prostra. Ele adora. Um anjo comum, mesmo que seja Gabriel, não aceita adoração. Juízes 16, perdão, Juízes capítulo 13, verso 22, disse assim, verso 21, nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá. Anjo do Senhor, mesmo texto, tá? No verso 22 diz, disse Manoá a sua mulher, certamente morreremos porque vimos a Deus. Então, o anjo do Senhor na Bíblia é Deus, tá? É Deus. Esquece qualquer outra expressão.
Só que quando a gente fala do arcanjo Miguel, o povo não aceita. O povo aceita que o anjo do Senhor é Deus. O mundo cristão aceita, mas quando a gente fala que é Miguel, eu acho que é Miguel. Por que Miguel? Miguel é o anjo do Senhor, certo? Então o anjo do Senhor apareceu e depois disse Manoá, sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, a sua mulher disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria o holocausto de nossas mãos. Então, note, tanto Gideão achou que ia morrer, quanto Manoá achou que ia morrer, porque viram a Deus, como Isaías. Mas nesses três casos, no caso de Isaías, que viu realmente na sua plenitude, o que o Senhor fez? Um anjo veio e purificou ele. No caso dos outros, Deus já estava na aparência do anjo do Senhor, do anjo do concerto. Ó, não é o anjo do concerto? Quem é o anjo do concerto? A palavra anjo é mensageiro. Não é Gabriel o anjo do concerto. Com todo respeito. É Cristo o anjo do concerto. Só que no Antigo Testamento não aparece a palavra Cristo. Né? Aparece o Messias, sim, mas não aparece Jesus Cristo. Então, aplico a Miguel, o arcanjo Miguel. Não vejo problema para isso. Tá? Então, assim, voltando para cá e indo para a parte final, volta agora com todo esse contexto de Deus aparecendo, de Deus cobrindo as pessoas que cobrem o seu rosto para quando vão olhar para a face de Deus. As pessoas que têm reverência quando veem a Deus e sentem o medo, achando que vai morrer, e sempre vem alguém para confortar, não, não, não vai. Então, quando vê alguém na sua glória, quando vê Deus na sua glória, vem um anjo para dizer, calma. Quando Daniel viu Miguel, acontece a mesma coisa. É porque eu vou ler. É porque vem na minha mente e eu falo, não, não vou ler, vou ler, não vou ler, vou ler. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 diz o seguinte, que Daniel ficou, verso 2, Daniel pranteei durante 3 semanas, ele ficou 21 dias sem comer, nada, não comia nada, nem bebeu nada, nem bebi vinho. E aí, pastor, eu já preguei sobre vinho, só vendo lá no meu canal. Esse vinho aqui é o suco da uva, com certeza é o suco da uva. E mesmo assim, porque ele não bebia das coisas do rei, ele não se contaminava. Então, mesmo assim, ele ficou 3 semanas inteiras. E no dia 24, ele olhou um homem vestido de linho. E o seu corpo, verso 6, como um berilo, como um relâmpago, como chamas de fogo. E as suas vozes como palavras, um estrondo de muita gente. Verso 7, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam nada viram. No obstante, caiu sobre eles grande temor. Fugiram e se esconderam. Então os homens fugiram. Daniel não fugiu. Fiquei só eu e contemplei essa visão. E olha o que ele diz dele: não restou força em mim. O meu rosto mudou a cor, se desfigurou e eu não tive força alguma. Então Daniel viu quem? Ele viu alguém diferente. Não era Miguel, perdão, não era Gabriel. E aí vem alguém toca ele e diz, verso 12: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste seu coração para humilhar a Deus, as suas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive a vitória. Então, Daniel perdeu a força porque viu Miguel. Não perdeu a força porque viu um anjo. Perdeu a força porque viu Miguel. Depois de 21 dias se purificando, pedindo, Senhor, me dê a vitória. Os outros fugiram. Daniel ficou diante da presença de Miguel. Mas ele diz o que aconteceu com ele. Sumiu. O meu rosto mudou. Eu achei que ia morrer. Não é isso? O meu rosto se desfigurou e não obtive força nenhuma. Contudo, eu ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a cair sem sentido, ele perdeu. Deus falou e ele perdeu os sentidos. Que Deus disse para Moisés? Filho, você não tem capacidade de enxergar.
na plenitude. Se você enxergar, você vai o quê? Você vai morrer. Você não vai permanecer. Isaías aconteceu isso, e agora Daniel. Como é que Deus não. Ninguém vê a face de Deus? Vê. O problema é que o pecado é que faz com que a gente morra. E aí, uma certa mão me tocou, verso 10. Logo em seguida, alguém tocou nele. Não, Daniel. Ué, que era Gabriel. Sabe, queridos, volta lá para o texto agora de Êxodo, capítulo 24, para a gente ir terminar. Compreende, queridos? E aí, eu te pergunto, pode alguém ver a Deus? Depois de tudo isso, não pode ver? O que você acha? Para mim, está muito claro. Pode sim. Agora, não é simplesmente eu posso. Deus se revela àqueles a quem ele achar que deve ser revelado. Por isso que ele fala: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Se Deus quiser se revelar para mim e para você, ele vai se revelar na sua glória. Ele se revelou para Isaías, se revelou para Moisés, se revelou para Daniel. Só que Daniel, quando viu Miguel, Isaías, quando viu o rei, o Senhor dos Exércitos, eles tinham uma missão específica, como Moisés também tinha. Só que Moisés ousou pedir. Os outros não ousaram pedir, Deus se revelou. Entende? Então, aquele significado quando Deus fala que você não pode me ver, foi a um pedido de Moisés. E Deus disse: você vai me ver de costas, você vai ver o meu nome, eu vou passar diante de você. Olha, Deus vai passar diante dos seus olhos, eu vou passar diante. Que privilégios. Mas, filho, o meu rosto, assim, com definição. Porque quando você olha de longe, eu sei, Isaac, mas com definição, com detalhes, você não vai conseguir ver, porque você não tem capacidade, força para ficar em pé depois. Os, os que viram alguma coisa, Miguel falou e ele caiu sem sentido, Daniel. Então, como é que esse Miguel não é Cristo? Ou não é Deus? Ou não é o anjo do Senhor? É o anjo do Senhor. Então, eu termino lendo de novo. Verso 10: E viram o Deus de Israel, cujos pés estava com a pavimentação da pedra de safira. Porque no original, eu traduzi esse texto no original, diz assim: E subiram, ascenderam, verso 9. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos, e viram, examinaram, consideraram o Deus de Israel, e nos seus pés uma pavimentação de safira, com uma essência de firmamento, céus em pureza e claridade. Ou seja, eles viram a Deus. Quando eles viram a Deus, o que fizeram? Se esconderam. E olharam o quê? Os pés do Senhor. Eles não ousaram querer olhar. E ao olhar os pés, porque literalmente essa é uma expressão de homem, não é uma expressão de Deus. Deus não teria pés de homem, mas eles estão dizendo: olha, nós vimos os pés de Deus como um pé de homem. É isso, é esse o sentido do texto. E nos seus pés estava uma pavimentação de safira. Você consegue imaginar que beleza é essa? E eles viram o céu na sua claridade. Então, olhando para o chão, vendo só os pés do Senhor, velando os seus rostos, eles viram a claridade. Aí que não conseguia enxergar mesmo. E aí o texto continua dizendo o seguinte: para os principais, que é o verso 10 ali, ó. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos do filho de Israel. No original é para os principais. Para os principais, no sentido de separado dos filhos de Israel, não direcionou, não estendeu sua mão, mas viram a Deus. Ou seja,
Para os escolhidos, Deus não estendeu a mão. Para aqueles que foram separados, Arão, Moisés, Nadab, Abiú e os 70 anciãos. Eles eram pessoas diferentes, eles eram os líderes. Gente, eles viram, Deus mostrou, vocês são os meus líderes, eu vou me mostrar para vocês. E eles viram a Deus. O povo ouviu, o povo viu o fogo, o povo ouviu a voz de Deus, mas eles viram a Deus, eles comeram e beberam diante da presença do Senhor. Eu termino dizendo o seguinte, queridos, por um momento a gente ainda não consegue enxergar a plenitude de Deus, mas vai chegar o tempo. Quer você estar pronto para aquele dia? Lá no céu e na nova terra? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando a mensagem de hoje. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, sim, alguém pode ver a sua face? Sim, o Senhor mostrou na Bíblia que sim, que pode. No entanto, sim, também temos a certeza de que a gente não deve buscar ver a tua face com curiosidade e que o Senhor, no momento certo, é que o Senhor se revela aos seus filhos. Não é do jeito que a gente quer. E aquele pedido que o Senhor disse a Moisés foi referente àquela fala que o Senhor falou a Moisés, que ninguém poderia ver a tua face e ver, foi a um pedido, já que Moisés pediu de maneira específica de ver toda a sua glória, todo o seu poder. Por isso, Senhor, nos ajude a entender o contexto sempre da palavra de Deus. E obrigado, porque mesmo a estes homens falhos, o Senhor se revelou para eles. Nos ajude a entender que se buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade, também veremos o Senhor. E mesmo que a gente não consiga ver a forma do Senhor hoje, aqui, na nossa frente, a gente vai ver a forma do Senhor naquele dia, lá no novo céu e na nova terra. Abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.